Olá, eletromaníacos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando com Enio de Souza. Tá começando agora o nosso Eletrizando de hoje. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. A nossa videoaula de hoje vai tratar do Teorema de Thevenin. O Teorema de Thevenin é um dos mais conhecidos métodos de análise de circuitos existente. Para contar um pouquinho mais sobre Thevenin e o seu teorema, eu vou chamar o nosso locutor Adilson Silva. Adilson, é com você. Léon Charles Thevenin foi um engenheiro e cientista francês que, por volta de 1883, lançou um teorema no qual propunha que qualquer circuito complexo poderia ser resumido em um circuito elementar, formado apenas por uma fonte de tensão e uma resistência equivalente associadas em série. Alguns historiadores atribuem o teorema ao cientista alemão von Helmholtz, que o teria descrito alguns anos antes de Thevenin. Bem, pessoal, o Teorema de Thevenin ele serve para simplificar qualquer circuito complexo num circuito elementar. E isso é muito importante, ele tem grande utilidade quando a gente precisa determinar o valor, por exemplo, de tensão e corrente em um dispositivo específico. Por exemplo, quando eu quero apenas a corrente e a tensão nesse resistor aqui, ou nesse resistor R2, ou no resistor R1, né? Ao invés de calcular todas as correntes, eu posso calcular diretamente a corrente, a tensão, a potência, eu posso calcular as grandezas que eu queira em cima de um dispositivo específico. Essa é a grande vantagem que o Teorema de Thevenin tem sobre outros métodos de análise. Bem, para que a gente compreenda como funciona o Thevenin, é importante conceituar uma coisa. Eu já vi muita gente tentar ensinar Thevenin e partir de uma explicação de um circuito muito complexo. Isso não é legal. Antes de qualquer coisa é preciso entender o método. O Teorema de Thevenin é um método muito simples, talvez o mais simples deles. Mas para isso a gente tem que começar a estudar o Thevenin num circuito bem elementar. Por isso nós escolhemos esse circuito aqui, ó. Esse é um circuito misto, composto por um resistor R1 em série com uma fonte de tensão e dois resistores, R2 e RL, em paralelo. O resistor RL vai ser o meu resistor de carga. E o que eu preciso ter em mente para fazer um Thevenin? Eu preciso seguir algumas regras. A primeira dessas regras é retirar o resistor de carga, retirar o resistor que a gente pretende analisar. Então o resistor de carga é o resistor RL. Assim que eu retiro o resistor RL, eu vejo aqui, ó, um dipolo AB, tá? Então eu tenho aqui agora o meu circuito aberto. E aí, a partir de então, começa o método de Thevenin propriamente dito. O que eu vou fazer aqui? A segunda regra, o segundo passo é calcular a tensão de Thevenin. Porque quando eu abrir o circuito aqui, ó, quando eu abrir o circuito, eu não vou ter, com a fonte funcionando, eu não vou ter circulação de corrente. Entretanto, vai existir entre os dipolos A e B, vai existir uma tensão, que eu chamo muitas vezes de tensão a circuito aberto. Qual que é a tensão que está nessa abertura? Essa é a minha tensão de Thevenin. Então, o segundo passo, depois de retirar o resistor de carga, é calcular a tensão de Thevenin. E como que eu calculo a tensão de Thevenin? Tensão de Thevenin, nesse caso aqui, é a tensão que está no resistor R2. Vocês conseguem observar? Ó? Eu tenho uma tensão aqui no resistor R2, essa tensão é a tensão que está
entre os bipolos A e B é a tensão que está no local onde existia o meu resistor de carga. É a minha tensão a circuito aberto. Então, a tensão de Thevenin é a tensão do resistor R2. Muito bem, vamos analisar o circuito sem o resistor de carga. Observem que aqui, ó, agora eu tenho um circuito em série, né? Então, basta eu calcular o valor dessa queda de tensão e eu encontrarei a minha tensão de Thevenin. Feito isso, uma vez que eu tenha a tensão de Thevenin, e a gente vai fazer daqui a pouquinho na hora da resolução, eu vou fazer um outro cálculo, tá? Eu vou calcular a resistência de Thevenin. Esse é o terceiro passo, calcular a resistência de Thevenin. E como que eu vou fazer para calcular a resistência de Thevenin? Para calcular a resistência de Thevenin, eu vou tirar as fontes de tensão, tá ok? Ou de corrente, as fontes que existirem no circuito, e vou fazer o seguinte, aquela regra que a gente já conhece. Se é uma fonte de tensão, eu fecho o local onde estava a fonte. Se é, ao contrário, uma fonte de corrente, eu deixo o local aberto. Correto? Muito bem. Vamos lá. Então, é uma fonte de tensão, eu fecho. E aí, aqui agora, ó, eu vou calcular a minha resistência de Thevenin. Tá ok? Vejo a partir do ponto onde estava o resistor de carga, eu vou olhar para dentro do circuito e vou enxergar a resistência equivalente vista dessa ótica, desse ponto aqui. No nosso caso aqui, ó, eu estou vendo que R1 e R2 estão em paralelo. Então vou fazer esse cálculo e determinar a resistência de Thevenin. Nesse caso aqui, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nesse caso aqui seria a nossa tensão de Thevenin. Feito isso, eu já tenho agora, observem comigo, eu tenho aqui uma tensão de Thevenin, tenho uma resistência de Thevenin que eu acabei de calcular. E tenho aquele resistor de carga que eu tirei, o resistor RL. Eu venho aqui, ó, e insiro o resistor RL em série com a minha tensão de Thevenin e a minha resistência de Thevenin. Feito isso, eu tenho condições de calcular a tensão, a corrente, a potência em cima apenas do resistor RL. Mas isso a gente vai ver agora na hora da resolução. Agora é hora da resolução. E agora, na hora da resolução, a gente vai calcular as grandezas envolvidas aqui, ó, as grandezas existentes em cima do resistor RL, utilizando o método de Thevenin, o teorema de Thevenin. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos recordar. Regra número 1, retirar o resistor RL. Vou tirar o resistor de carga. RL. Vou tirar ele aqui, ó. Vou deixar ele guardadinho aqui, ó. Resistor RL. RL 45 ohms. Ele vai ficar guardadinho aqui. Muito bem, retirei a resistência de carga. Vai surgir aqui, ó, os bipolos A e B. Nessa abertura aqui, eu vou calcular a minha tensão de Thevenin. Eu vou visualizar aqui, vou enxergar, vou calcular a tensão de Thevenin. Então eu venho aqui, ó, e observo o que é, nesse caso, a minha tensão de Thevenin. É a tensão que está no próximo ramo paralelo. O próximo ramo paralelo é o ramo que tem o resistor R2. Então a minha tensão de Thevenin é igual à tensão no resistor R2. E a tensão no resistor R2 eu calculo como? Olha só, com o circuito aberto, na verdade, esses três elementos estão em série. Então, eu posso simplesmente utilizar um divisor de tensão aqui, o método do divisor de tensão, para calcular a tensão no resistor R2. Vamos lá? Tensão no resistor R2. Se eu quero fazer um divisor de tensão, eu pego a resistência do elemento que eu quero calcular, R2, dividido pela soma dos dois, R2 mais R1,
multiplicado pela tensão que vai ser dividida, vezes a tensão da fonte. Então, a tensão no resistor 2 será 20 dividido por 20 mais 60 vezes 80 volts. A tensão no resistor 2 será 20 sobre 80 vezes 80. A tensão no resistor 2 será de 20 volts. Então, aqui eu tenho uma queda de tensão de 20 volts, e essa queda de tensão de 20 volts é a minha própria tensão de Thevenin. Então, a minha tensão de Thevenin é igual a 20 volts. Vou pegar aquela essa fonte de tensão de Thevenin, ó, e vou colocar aqui, vou deixar ela guardadinha aqui, ó. Tensão de Thevenin igual a 20 volts. Deixa ela guardadinha aqui, ok? Feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso partir para o cálculo da minha resistência Thevenin, tá? Então, vou deixar o circuito aberto, já calculei essa tensão, não preciso mais. Vou calcular agora a resistência de Thevenin. Para calcular a minha resistência de Thevenin, é muito importante que eu retire todas as fontes de alimentação do circuito. Lembrando que, se as fontes são de tensão, eu fecho o local onde elas estavam. E se as fontes são fontes de corrente, eu deixo o local onde elas estavam aberto. E agora sim, agora eu posso calcular a minha resistência de Thevenin. Volto aqui para os bipolos A e B e vou olhar a partir daqui, ó. A partir daqui eu vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Aqui para dentro e ver o que eu enxergo em termos de resistência equivalente. No caso desse nosso circuito aqui, o que eu estou enxergando como resistência equivalente? Eu estou vendo que R2 está em paralelo com R1. Então eu vou fazer o seguinte, a minha resistência de Thevenin, será dada por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, a minha resistência de Thevenin será 60 vezes 20 sobre 60 mais 20. Então, eu tenho aqui, ó, que a minha resistência de Thevenin será dada por 1.200 dividido por 80. A minha resistência de Thevenin vai ser igual a 15 ohms. Aqui eu tenho a minha resistência de Thevenin de 15 ohms. Calculei a resistência de Thevenin, vou partir para o último passo. Vem comigo aqui para a gente conferir qual que é o último passo, tá? O último passo é associar em série a tensão de Thevenin, a resistência de Thevenin, ó, já tinha deixado guardado aqui, agora eu vou vir aqui, ó. Resistência de Thevenin de 15 ohms e vou fechar o circuito. A partir daqui, eu tenho como calcular os valores de grandezas elétricas presentes no resistor RL. Então agora, para finalizar, eu posso calcular aqui, ó, corrente na carga, corrente no resistor de carga, posso calcular a tensão VL aqui, posso calcular também a potência se eu quiser. Como é que eu vou calcular a corrente nesse resistor aqui, ó? Então vamos lá, corrente no resistor de carga é a tensão de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin mais a resistência RL. Então a corrente de carga é dada por 20 volts divididos por 15 mais 45 ohms, 20 dividido por 60. A minha corrente no resistor de carga
é igual a 1/3 é igual a 0,33 ampere, né? 0,3333, eu tenho uma dízima aqui, ó, ou 333,33 miliampere. Essa é a minha corrente no resistor de carga. Muito simples, muito prático e muito rápido. E qual que é a minha tensão no resistor de carga? É a corrente no resistor de carga, que é a IRL, vezes o resistor de carga. A minha tensão no resistor de carga é 0,3333, 1/3 de 45. A queda de tensão no meu resistor de carga é igual a 15 volts. Simples assim. Esse é o método do teorema de Thevenin. E como em todo eletrizando não pode faltar uma eletrodica, vamos à eletrodica de hoje. Se liga na Eletrodica. Observem esse circuito aqui, ó. Esse circuito ele é um pouquinho mais complexo porque eu tenho uma segunda fonte de tensão aqui. Mas recordando, quais que são as regras para que eu faça um Thevenin? Retirar o resistor de carga e calcular a tensão de Thevenin. Ok, aqui vai surgir uma tensão entre os bipolos A e B. Vai surgir uma tensão, eu vou calcular. Qual que é a minha tensão de Thevenin? É a tensão que está nesse ponto aqui. E a partir daí, eu tenho uma consideração importante. Observem que quando eu abri esse circuito aqui, o resistor R3 ficou presente aqui. E, importante considerar, para o cálculo da tensão, tá? Eu não levo em conta o resistor R3. Por quê? Porque sobre ele aqui, nesse ponto A e B, eu tenho tensão, mas eu não tenho corrente. Então o resistor R3, para efeito de cálculo da tensão Thevenin, ele não é levado em consideração, ele não tem efeito com o circuito aberto. Agora, para efeito de cálculo da resistência de Thevenin, tiro todas as fontes, fecho as de tensão e deixo aberto as de corrente. Ok, agora não. Agora, olhando daqui para dentro do circuito, quando eu falo de resistência, eu estou vendo o resistor R3 em série comigo e o resultado dele com R1 e R2 em paralelo. Então, estou aqui no ponto de observação, estou vendo R3 em série com o resultado do paralelo de R1 e R2. Nesse caso aqui, a minha resistência de Thevenin seria dada pela seguinte expressão. Resistência de Thevenin seria R3 mais R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa é a nossa eletrodica de hoje. Muito bem, eletromaníacos, e assim a gente finaliza a videoaula de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Eu gostei muito de fazer. Eu gostaria de agradecer o apoio da MN Eventos. Festa, formatura, casamento, www.mneventos.com.br. Dá uma entradinha no site da MN Eventos e veja tudo que o pessoal da MN é capaz de fazer por vocês. E vocês já sabem, como sempre eu digo por aqui, na hora de relaxar, a melhor web rádio do Brasil é a Mundial FM. Você vai acessar www.radiomundialfmuberaba.com.br e ter acesso à melhor programação do rádio brasileiro. Você pode ouvir a Mundial FM também no aplicativo que você baixa na loja de aplicativos do seu celular. Eu espero te encontrar na próxima videoaula, no próximo Eletrizando. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.